boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 16 de maio. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Oi, Delona. Saudação sempre especial para quem nos acompanha pela TVA no sinal aberto na Grande Florianópolis e na região de Blumenau, ou ainda no nosso canal no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa a edição de hoje aqui do programa Conecta falando da vinda do governador do estado, Jorginho Melo, do Partido Liberal, que veio aqui no parlamento entregar pessoalmente o projeto de lei para criar aqui em Santa Catarina o programa Universidade Gratuita, que inclusive foi uma das promessas de campanha de Jorginho Melo, né, Marcelo? Isso, muito concorrido esse evento que acabou agora há pouco aqui na Assembleia. Inicialmente, só neste ano vão ser atendidos 30 mil alunos, mas esse número deve chegar a 75 mil em 2026, que é, digamos assim, o último ano dessa etapa do projeto. O governo prevê, nesses 4 anos, 3 anos e meio para ser mais preciso, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de investimentos. Os estudantes que forem contemplados com as bolsas deverão dar uma contrapartida para o Estado assim que se formarem. Aqui na Assembleia o projeto já foi recebido e o presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, determinou que a tramitação desse projeto ocorra de forma conjunta, ou seja, as 3 comissões que foram designadas para análise vão se reunir de forma conjunta e vão apresentar um parecer conjunto de tal forma a permitir um trâmite mais rápido dessa matéria. A nossa reportagem acompanhou essa vinda do governador aqui no Parlamento Catarinense, conversou com o próprio governador e também com o presidente aqui da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. Você acompanha agora as falas dos dois. O propósito que eu vou levar agora aos líderes e também à mesa diretora, farei isso já hoje no período da tarde, é para que possamos ter uma tramitação conjunta entre as 3 comissões, mas com pareceres independentes. Nós vamos ganhar tempo, vamos ter a oportunidade de fazermos o debate de forma bem aprofundada aqui na casa e ainda entregarmos este projeto às mãos do governo do Estado, aprovado aqui pelo Parlamento Catarinense, com tempo hábil para que ele possa implementar isso no segundo semestre deste ano. Isso vai ser um projeto revolucionário, não tenho dúvida disso, proporcionando o Estado crescer ainda mais. E só pode crescer, só pode se desenvolver com infraestrutura, como nós estamos fazendo, mas principalmente com educação. Ele procurou escrever o projeto a 4 mãos. Assembleia, foram lá na Casa da Agronômica, a gente explicou a matéria, a Secretaria da Fazenda, os poderes, enfim, a gente procurou construir com a CAF, as particulares tiveram grandes debates, reuniões para ser incluídas, elas vão ser beneficiadas também. Então essa construção foi uma construção com muita gente. Reforçando então que esse projeto deverá tramitar de maneira conjunta nas 3 comissões, Comissão de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e também na Comissão de Educação. A nossa equipe continua acompanhando a tramitação desse projeto e trazendo as novidades para vocês. E também na manhã de hoje a gente teve reunião da Comissão de Constituição e Justiça com a análise e a aprovação de alguns projetos, inclusive um deles de autoria do deputado Fabiano da Luz, que fala sobre as pessoas que não comem carne nas escolas. Na verdade, são crianças e adolescentes que agora vão ter o direito de não vão mais precisar apresentar atestado médico, Marcelo. Existia um projeto de lei do deputado Fabiano da Luz que retirava essa exigência, porque, segundo ele, hoje algumas escolas pedem atestado médico para fornecer alimentação específica para alunos veganos ou vegetarianos. O governo do estado havia vetado essa proposta e hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados rejeitaram esse veto. O que significa isso? Ele vem agora para plenário e aqui o plenário vai dar a palavra final. Se o plenário rejeitar o veto, vira lei. E aí passa então a ser dispensada a exigência de atestado médico para a obtenção de alimentação diferenciada, no caso, para quem é vegetariano ou vegano. A gente acompanhou essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça e conversou com o autor dessa proposta, então o deputado Fabiano da Luz, que explicou melhor qual é a ideia dele com esse projeto. Tem muitas famílias, tem muitas pessoas e hoje tem muitos jovens que eles escolhem uma opção de vida.
E nessas opções tem aqueles que não querem comer carne. E o problema é que ao chegar à escola, algumas escolas estavam exigindo um atestado médico como se a opção pelo veganismo ou vegetarismo fosse uma doença. E o que nós fizemos no projeto de lei foi apenas dispensar o uso do atestado médico, ou seja, a criança vai na escola, ela vai ter lá o arroz, o feijão, o bife. Se ela quiser comer só o arroz e o feijão, é uma opção dela, ela não precisa apresentar um atestado médico dizendo por que ela não quer comer o bife, é uma opção dela. Então, vai continuar tendo carne na merenda escolar, as pessoas vão continuar se alimentando de maneira normal, apenas para aqueles que optarem por uma vida mais saudável, mais direcionada ao veganismo ou vegetarianismo, não precisarão apresentar um atestado médico nas escolas. As informações completas sobre essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, inclusive sobre a análise de outros projetos que também foram discutidos na manhã de hoje nessa comissão, já estão na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. E na manhã de hoje a gente também teve a reunião do Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar. Foi a segunda reunião desse grupo, que reúne uma série de entidades aqui no Parlamento, né, Marcelo? São mais de 30 entidades públicas e privadas, representativas da sociedade civil, do poder público e que são lideradas pela Assembleia Legislativa. Esse comitê que foi criado, ele foi dividido em 3 grupos temáticos. Um relacionado à parte de infraestrutura humana e material, outro relacionado à parte de protocolos e outro relacionado à parte de ações de publicidade. Hoje foram apresentadas algumas das ações que cada um desses grupos deve sugerir para a realização das atividades do comitê. Lembrando que nós teremos audiência pública na semana que vem e que esse, digamos, é o início dos trabalhos. Serão mais 90 dias pela frente desse comitê, desses grupos de trabalho, com base não só no levantamento que esses grupos estão realizando, mas também nas audiências públicas que serão realizadas. A nossa equipe acompanhou também essa reunião desse comitê que foi realizada na manhã de hoje aqui na Assembleia Legislativa. Conversou com a deputada Luciane Carminati, que é presidente da Comissão de Educação, com Regina Panseri, que é da Defesa Civil aqui de Santa Catarina, Lucas Stefanovic, que é da Comunicação da Associação Catarinense de Imprensa, e também com a Ana Carolina Colombo, diretora de Infraestrutura da Secretaria de Educação. Falaram sobre essa reunião e você acompanha agora as falas deles. Tem 3 grupos de trabalho constituídos. Esses 3 grupos hoje já apresentaram o acúmulo desse trabalho inicial. E a semana que vem a gente começa as audiências públicas. E nós vamos começar com a cidade de Blumenau, dia 25, onde no dia 25 nós vamos ouvir educadores, gestores, vamos ouvir estudantes, pais, a segurança pública, a psicologia, o serviço social. Nós temos que pensar uma política que seja para todas as escolas e de todos os níveis de Santa Catarina, da creche à universidade. Todo o material produzido, que deve ser conduzido aqui pela equipe de comunicação da Assembleia Legislativa, deve ser replicado também por essas entidades para que a gente consiga atingir o maior número de catarinenses possível e principalmente a comunidade estudantil. Hoje a gente já avançou em alguns objetivos específicos que levam em consideração o layout das unidades escolares e os protocolos aplicados tanto pela Polícia Militar quanto pelo Corpo de Bombeiros, e a gente identificou a necessidade, de um plano de contingência nas unidades escolares. As informações completas sobre essa reunião desse Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar também já pode ser acessada na nossa agência de notícias. Agora a gente fala um pouco sobre as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Nosso colega Rony Ramos está aqui com a gente. Boa tarde, Rony. Olá, Delu, Marcelo. Olá, você que nos acompanha. O nosso destaque do deputado na rede de hoje é com o Maurício Skudilark, que propôs um projeto sobre um cadastro amplificado das pessoas em situação de rua aqui no estado. O deputado comemora que o projeto avançou na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, a tramitação vai continuar aqui na Assembleia. Esse cadastro ele prevê uma ação conjunta aí de vários órgãos, especialmente para descobrir o perfil de quem vive nas ruas aqui em Santa Catarina, como escolaridade, também experiência laboral e também uma busca com o contato desses familiares. Então o projeto ele segue nas comissões de mérito aqui na Assembleia. Você pode saber mais acessando o @Skudilark, lembrando que o deputado aí já tem vários anos de mandato aqui na casa e também trabalha nas questões de segurança pública aqui em Santa Catarina. E o nosso
destaque das redes da Assembleia é uma audiência pública sobre aí as bolsas do ensino médio, Bolsa Estudante aqui em Santa Catarina, um projeto criado no ano passado, que teve cortes de algumas bolsas, e a Comissão de Educação promoveu um debate e criou aí um comitê para acompanhar como vai ficar essa situação aqui em Santa Catarina. A gente teve bastante participação nas redes sociais de Luana, de alunos que vieram no direct, também no WhatsApp da Assembleia, pediam auxílio da Assembleia para que volte aí, seja mais amplificado esse programa de Bolsa de Estudos, depoimentos até de que estudantes deixariam a escola, né, como não teriam mais essa bolsa para ajudar em casa. Então você pode acompanhar tudo lá no @AssembleiaSC e também os desdobramentos desse comitê. Obrigada, Rony, falando então sobre essas ações realizadas aqui no Parlamento. Lembrando também que as audiências públicas realizadas aqui pela Assembleia são sempre transmitidas ao vivo e é possível acompanhar e palpitar sobre o que está sendo discutido. Inclusive, na tarde de ontem, a gente teve a realização aqui no Parlamento de uma audiência pública sobre o marco temporal das terras indígenas, uma discussão que acontece no Supremo Tribunal Federal e que vai ter muita repercussão aqui em Santa Catarina, um evento que lotou o auditório aqui do Parlamento catarinense com dezenas de agricultores que estão preocupados, Marcelo. Agricultores de Cunhaporã, Saudades, Vitor Meireles, Palhoça, de cidades que podem ser atingidas por demarcações de terra indígena. Inclusive a Deluana conversou com o Lucas Ruff, que é um agricultor lá de Cunhaporã, e nas manifestações, né, com consenso. Quando essas famílias chegaram lá e adquiriram essas terras, elas não encontraram índios, né? Então, uma das argumentações do marco temporal é justamente essa. Só podem ser consideradas terras indígenas passíveis de demarcação aquelas que estavam ocupadas por povos indígenas até a data da promulgação da Constituição Federal de 88, 5 de outubro de 1988. E nessa data, segundo esses agricultores, essas autoridades que estiveram presentes na audiência, não havia mais índios naquela região. E famílias que hoje estão com as suas terras ameaçadas têm títulos de posse, de propriedade daquelas terras há até mais de 100 anos, há casos superiores a 100 anos. Então esse foi um assunto bastante discutido e agora o presidente Mauro de Nadal, com base no que foi discutido nessa audiência, vai até Brasília, no Supremo Tribunal Federal, mostrar qual que é o posicionamento de Santa Catarina, que é justamente esse, defender o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Inclusive, essa audiência pública teve a participação do Procurador-Geral do Estado, Márcio Vicari, que falou sobre esse posicionamento do governo estadual e conversou com a nossa reportagem. Acompanhe. Do nosso ponto de vista, as áreas ocupadas pelos indígenas no dia da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 88, são as áreas que devem ser deixadas a eles. Nós entendemos que a compreensão que alguns ministros do Supremo têm no sentido da demarcação imemorial dessas terras, ou seja, de ocupações imemoriais por parte de indígenas da terra, que isso não contribui para o estabelecimento de um cenário de segurança jurídica. E além dessa audiência pública, a Assembleia Legislativa também realizou outras audiências públicas ainda no final da semana passada, nas cidades de São Miguel do Oeste e Xaxim, para falar sobre a expansão das redes de energia elétrica, também um assunto que tem preocupado os agricultores, Marcelo. É um problema antigo, essencial para a tecnologia no campo. Para que a produtividade mantenha-se, pelo contrário, aumente até, é necessário investimento em maquinário e, para isso, é necessária energia elétrica de qualidade, energia trifásica. Esse é um pedido feito nessas duas audiências. Lembrando que nós teremos ainda mais duas audiências sobre esse mesmo assunto, com datas a serem definidas. Uma será em Joaçaba e outra em Curitibanos. A nossa reportagem acompanhou essas audiências públicas e conversou com o diretor de distribuição da Celesc, Cláudio Varela, e também com o presidente aqui da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, que acompanhou as duas audiências. Acompanhe agora. É importante, né? O governo está aqui escutando a sociedade, né? Como bem mencionou o nosso governador Jorginho Melo, que solicitou nos primeiros dias de governo que a gente fizesse uma avaliação dessa questão da rede monofásica para trifásico e criasse um programa, né? Então o nosso presidente Tarcísio da Rosa solicitou para que a diretoria de distribuição elaborasse um plano para 500 quilômetros de rede monofásica para trifásica, justamente para atender aos anseios do agronegócio. E é o que foi feito. As sugestões que foram trazidas pelos participantes, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, cooperativas, né, o agronegócio,
do oeste do estado de Santa Catarina, elas agora passam a serem estudadas, né, pela bancada do oeste, porque algumas sugestões a gente pode construir a viabilidade delas, mas uma coisa é muito clássica, nós precisamos de mais investimentos. Lembrando que todas as informações sobre essas audiências públicas e também as próximas que serão realizadas podem ser acompanhadas na nossa agência de notícias. E lembrando também que hoje é dia de sessão ordinária aqui no Parlamento Catarinense, com transmissão ao vivo pela TVAL e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Conecta vai ficando por aqui. Uma boa tarde para todos.